Oi gente, boa noite. Estou gravando esse primeiro vídeo para a turma de Direito Empresarial 1, né? São várias turmas que eu estou transmitindo esse vídeo. Turma do Direito Empresarial 1 matutino, turma 1 e turma 2, vespertino, turma 1 e turma 2. São 4 turmas que estão recebendo esse material. Eventualmente, se há algum descompasso de conteúdo, né, acredito que todas essas turmas estejam no mesmo ponto, mas de qualquer maneira eu estou em um ponto um pouco mais à frente, que eu não comecei em nenhuma turma, né? Eu vou falar hoje do estabelecimento empresarial, ou simplesmente estabelecimento. Posteriormente eu vou passar um material para vocês, não sei se em slide ou em texto, provavelmente um slide que eu já tenho pronto, para vocês terem como base. E ainda, né, para outras semanas eu pretendo realizar atividades em cima desses conteúdos que eu vou transmitindo via o sistema do Google Class. O que eu estou falando hoje, então, é o título 3º do Código Civil, né, na parte que interessa o direito empresarial, no seu capítulo único do 1142, né? Então anotem aí, né? É interessante que vocês tenham a anotação do caderno, não deixem de manter essas anotações, dos artigos 1142 ao artigo 1149. Vejam que é uma disciplina relativamente curta, né? Mas que posteriormente nós vamos trabalhar com uma outra lei, que é a lei de locação. Mas não se preocupem agora. Eu tenho certeza que vão haver muitas dúvidas no decorrer da minha explicação agora do estabelecimento, mas tenham calma, né? Se houverem essas dúvidas, vocês me encaminhem pelo próprio sistema, né? Vocês devem já estar começando a mexer no sistema e verificar que vocês têm como mandar mensagens no mural da sala, mas também mensagens privadas para o professor. Vocês fiquem à vontade para escolher como vocês acham melhor. Se vocês considerarem que é uma dúvida pertinente à classe, né, é interessante que seja posta no mural, que eu posso responder a todos ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que se vocês me mandarem uma pergunta por mensagem privada e eu considerar que pode ser uma dúvida que reverbere em outros colegas, eu vou postar essa dúvida também no mural, preservando a identidade de quem tiver me enviado essa dúvida. Mas vindo aqui ao nosso conteúdo, né, eu estou falando do estabelecimento empresarial. Notem, o Código Civil, no título 3º, ele só fala do estabelecimento, né? Evidentemente, ele está se referindo ao estabelecimento do empresário. É possível que estejamos falando do estabelecimento não empresarial em se tratando de outros tipos de atividades econômicas. Mas aqui o que interessa, né, é o estabelecimento do empresário, né? Quando nós olhamos para o artigo 1142, que trata do estabelecimento, a definição ou o seu conceito, né, é delineado a partir do reconhecimento de que o estabelecimento é todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Então, claro, quando a lei fala em empresário, ela está se referindo ao empresário individual, pessoa física, né? E a sociedade empresária são os diversos tipos societários admitidos pela lei para o exercício da atividade empresarial. Beleza, né? Não estão incluídos aí, então, a sociedade simples. Mas quando nós estudarmos o direito societário, vamos ver que muitas dessas disposições também são aplicáveis a sociedades não empresárias. Beleza. O que eu quero chamar a atenção aqui, né, é que esse conceito de estabelecimento, ele não está relacionado a um local onde é exercida a atividade, não antecipando uma dúvida que vai surgir. Quando eu falo de estabelecimento, eu não estou falando do ponto comercial. Ponto comercial é outra coisa, né? Ponto comercial, sim, está relacionado ao local onde é exercida a empresa, né? O estabelecimento é todo o complexo de bens organizados,
Esses bens podem ser bens materiais ou imateriais, móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos. Ali não faz distinção, sendo possível inclusive reconhecer estabelecimentos que não possuem nenhuma materialidade, né? É só imaginar uma empresa que ela é inteiramente constituída em âmbito virtual. Não há nenhum impedimento, né, no conceito de estabelecimento quando ele é aplicável a empresas que não têm um local físico que possa identificá-la. Veja, o que identifica uma empresa a rigor é o registro empresarial, que a gente já estudou. É aquele registro a que o empresário está sujeito a realizar no cartório, na junta comercial, né? Lá que vai constar o nome do empresário, pessoa física ou da sociedade empresária, né? Essa é a forma de identificação do empresário. O sujeito que exerce a empresa é o empresário. E quando você olha para o artigo 1142, você verifica que o estabelecimento constitui justamente a organização realizada pelo empresário. Quer dizer, quando nós estudamos o conceito de empresário lá do artigo 966, verificamos que a ideia de empresarialidade está relacionada à organização, né? Isto é, não é o registro que define a empresa, não é a forma de exercício, se é individual ou se é exercício coletivo, através de uma sociedade, mas o que define uma empresa é a sua forma de organização, né? E é justamente na organização do estabelecimento do empresário que vai se definir se aquela empresa será bem sucedida ou não, né? Quer dizer, a organização empresarial é o principal elemento que vai indicar se uma empresa ela é bem sucedida ou mal sucedida, né? Mas voltando aqui ao conceito de estabelecimento, verificamos que o estabelecimento, portanto, não é o sujeito que exerce a empresa. Na realidade, o estabelecimento é objeto, isto é, o estabelecimento ele é constituído pelo sujeito que exerce a empresa, pelo empresário, né? Portanto, ele é objeto. Esse objeto não necessariamente se relaciona a bens materiais, mas podem ser bens imateriais e mesmo incorpóreos, né? Além disso, né, o estabelecimento ele também não se confunde com o ponto comercial, né, que seria relacionado ao local onde a empresa é exercida. E o estabelecimento tampouco é a própria empresa, a atividade, mas são os bens reunidos pelo empresário para o exercício dessa atividade. Dentro dessa ideia de complexo de bens, podemos compreender, portanto, né, anotem isso, o estabelecimento constitui uma universalidade de fato e de direito, né? Esses conceitos de universalidade de fato e de direito vocês estudaram lá no Direito Civil 1, né? Dos artigos 90 e 91 do Código Civil. Lendo aqui com vocês, né? Artigo 90, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária, né? Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Só com base nesse artigo 90 nós conseguimos inferir o regime jurídico do estabelecimento empresarial, independentemente da regulamentação que está disposta lá nos artigos 1142 e seguintes. E o artigo 91 indica que constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Aí é muito interessante quando a gente relaciona esses dois conceitos de universalidade de fato e de direito, afirmando que o estabelecimento é ao mesmo tempo uma universalidade de fato, porque ele é constituído a partir da reunião de bens singulares com uma finalidade única, né? A finalidade é o exercício da empresa, e é a universalidade de direito, né?
Porque o estabelecimento ele é objeto autônomo da empresa, podendo ser objeto de relações jurídicas próprias, independentemente da pessoa do empresário, né? Veja só, o estabelecimento é uma universalidade de direito porque ele reúne, além dos bens singulares com destinação para o exercício da empresa, ele abrange também as relações jurídicas de uma mesma pessoa, do empresário. Portanto, fazem parte do estabelecimento, não somente os bens reunidos pelo empresário, mas também as suas relações jurídicas, né? Contratos com fornecedores, contratos de trabalhadores, as relações jurídicas entre os sócios, né? As relações jurídicas entre o sócio e a sociedade, a relação jurídica entre a sociedade empresária e a coletividade, né? Consumidores, o próprio Estado na sua função fiscal e de fisco, né? de poder cobrar tributos em razão do exercício daquela atividade e assim por diante. Então vejam só, o estabelecimento, ele, ainda que não tenha corporeidade, ele é dotado de valor econômico, né? E por isso mesmo que ele pode ser objeto de negócios jurídicos. Daqui a pouco eu vou falar do contrato de trespasse. Eu posso, como empresário, né, transferir o meu estabelecimento empresarial a uma outra pessoa, alienando todos os bens a ele atinentes. Mas como nós acabamos de ver, não é somente os bens do estabelecimento que compõem a sua universalidade, mas também relações jurídicas a que são atribuídas valor econômico. Vejam só, é importante vocês fazerem a distinção, né, de dois conceitos. No direito comercial clássico, né, se vocês estudarem pelo Rubens Requião ou pelo Franz Martins, vocês vão ver que eles vão chamar estabelecimento de fundo de comércio. Vocês podem encarar a expressão fundo de comércio e estabelecimento como sinônimas, né? Porque lá no Código Comercial de 1850, a definição de fundo de comércio era praticamente a mesma do conceito de estabelecimento do Código Civil de 2002. Mas vejam só, são coisas distintas. Atualmente considera-se fundo de comércio justamente, né, esse aspecto econômico, é a valoração econômica da organização empresarial. A gente vai chamar isso agora, né, para fazer uma distinção e ficar mais claro, né, de aviamento, né? Aviamento corresponde ao sobrevalor gerado pela organização empresarial, traduzido como uma perspectiva de lucratividade decorrente da organização do empresário. É dizer, né, quando eu vou organizar uma empresa, eu vou reunir todos os elementos necessários para o exercício daquela atividade. Por exemplo, eu quero organizar uma farmácia. Para que eu tenha uma farmácia, eu tenho que adquirir balcões, eu tenho que adquirir prateleiras, eu tenho que adquirir estoque de medicamentos, eu tenho que adquirir, contratar empregados, eu tenho que ter relações comerciais com fornecedores, indústrias farmacêuticas, eu tenho que realizar as contribuições previdenciárias e fiscais atinentes à minha atividade, etc., né? A depender da forma como eu organizo esses bens, a minha farmácia ela vai ser melhor ou pior, né? Por exemplo, se eu consigo fornecedores que fornecem os medicamentos a um baixo custo e eu consigo oferecer esses mesmos medicamentos a um preço mais competitivo, isso quer dizer que a minha farmácia provavelmente ela vai me gerar lucros. Isso é muito interessante para o empresário, pois é esta a finalidade da empresa, é esta a finalidade do exercício da atividade empresarial,
né? Como eu ganho muito em decorrência daquela atividade, né? O meu negócio ele é muito valioso. Agora, o meu negócio ele não se resume, né, apenas àquela materialidade física, aqueles bens, os balcões, os empregados, os fornecedores. Ele abrange também essa perspectiva de lucratividade, isto é, né, a ideia de que, seja quem for estiver à frente daquele negócio, provavelmente, né, a partir daquela organização, ele terá lucros, né, lucros maiores ou menores do que outras farmácias equivalentes, né? Então, para ficar mais claro, o mais claro possível, aviamento é um sobrevalor decorrente da organização empresarial, né? No inglês, né, isso é chamado de goodwill, né? Goodwill ou aviamento corresponde a um valor, né, que é traduzido como a perspectiva de lucratividade do empresário. De outra forma, se formos fazer uma equação, o aviamento é igual o valor de mercado da empresa, do estabelecimento, menos o valor patrimonial, né? Dizendo de outra forma, se eu investir na aquisição desses balcões, desses medicamentos, na contratação de empregados, por exemplo, 150 mil, no momento que eu quiser vender a minha farmácia, quer dizer, vender o meu estabelecimento de empresário, eu vou vender por mais de 150 mil, por 200 mil, por 300 mil, porque aquela farmácia ela já tem um bom nome, tem uma clientela específica, ela já está pronta para ser exercida, né? Esse valor a mais, né? Esse valor que é acima do valor que os bens individualmente considerados valem, constitui o aviamento, né? Vocês vão ver em alguns autores, né, falar em fundo de comércio como sinônimo também de aviamento, né? Veja só, fundo de comércio hoje em dia não é muito utilizada essa expressão, mas ela pode estar se referindo tanto ao estabelecimento em si, quanto ao aviamento. Beleza, né? Prosseguindo, né? O artigo 1143 do Código Civil fala que o estabelecimento pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Veja só, no momento da realização do registro do empresário, seja um empresário individual, seja uma sociedade empresária, isso eu já falei para vocês, eu até desenho lá no quadro, né, um círculo com o patrimônio voltado ao exercício da empresa, né? Veja só, no momento do registro, o empresário irá indicar quais são os bens reunidos para o exercício da atividade empresarial. Quer dizer, o que eu estou falando? Eu estou falando que os bens afetados ao exercício daquela atividade constituem o estabelecimento. Só que é possível que um mesmo empresário seja titular de diversos estabelecimentos. Como assim? O mesmo empresário, ele pode ser ao mesmo tempo uma indústria, né, mas uma loja de revendas, né? Por exemplo, eu sou uma fábrica de colchões. A fábrica de colchões, ela produz colchões, né, e vende esses produtos para os comerciantes varejistas ou atacadistas, né? Mas para facilitar o alcance do meu produto no mercado de consumidor, eu também tenho uma loja, né? A loja de venda de colchões. Um estabelecimento desse empresário é a indústria, o outro estabelecimento é a loja de colchões, porque eles estão destinados a finalidades distintas. E aí vocês conseguem visualizar quando vocês lembram do conceito de estabelecimento, que é uma universalidade de bens voltados a uma determinada finalidade.
Se há duas atividades sendo exercidas, uma é a indústria e outra é a loja, né? São duas finalidades e, portanto, dois estabelecimentos. Cada empresário ele pode ter quantos estabelecimentos ele quiser, né? Desde que os bens reunidos para cada um dos estabelecimentos constituam atividades distintas. E cada estabelecimento, né, pelo artigo 1143, pode ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Quer dizer, né, para ficar mais claro, normalmente, quando o empresário ele tem diversos estabelecimentos, ele possui uma contabilidade distinta em relação a cada um deles. Não faz sentido, né, que o empresário não faça essa distinção, né, nesse exemplo da loja de colchões. Uma coisa é o que ele vende, o que ele lucra, as transações que ele faz na loja de colchões. Os empregados são outros, os tributos pagos são outros, as contribuições são distintas, né, daquelas da indústria, né? Cada um dos estabelecimentos, né, é objeto unitário de negócios jurídicos de direitos próprios, né? Se se tratar de uma sociedade empresária, sempre é interessante que cada um dos estabelecimentos estejam definidos no registro ou no próprio contrato social, né? Quer dizer, no momento que eu vou registrar a minha empresa, eu coloco lá quais são os estabelecimentos, onde cada um desses estabelecimentos exercem a sua atividade, o local, né? Se eu tenho uma filial em Manaus, uma filial em Salvador, uma filial em São Paulo, né? Isso vai estar definido no registro. E em cada um desses estabelecimentos, né, em cada um dessas separações no registro, terá a indicação de quais são os bens pertinentes a cada um dos estabelecimentos, constituindo a universalidade própria. Beleza? Beleza, né? Para que eu possa individualizar um estabelecimento, então basta que eu realize a averbação no registro dos bens voltados ao exercício daquela atividade. Lembram do artigo 968, né, que falava que a filial, sucursal e agência deverão ser definidos em registro próprio? É isso, né? É a mesma coisa de dizer que cada estabelecimento tem que ter um registro, né, averbado à inscrição do empresário. Beleza? Beleza, né? Prosseguindo. Veja só, eu não vou falar ainda, né, do direito ao ponto. O ponto é o local onde se encontra o estabelecimento do empresário. Mas quando eu for falar de ponto, e isso vai ser numa aula seguinte, eu vou falar do conceito de locação empresarial, que está disciplinado, na verdade, não no Código Civil, mas na Lei de Locações, a mesma lei do inquilinato, Lei 8.245 de 91, a mesma lei que regulamenta as locações residenciais, né? Mas calma, primeiro nós vamos abordar o conteúdo do Código Civil, né? E aí no Código Civil, no artigo 1144, ele está falando da possibilidade de o empresário transferir a titularidade do estabelecimento para outra pessoa. Isso é o que se chama de contrato de trespasse. O contrato de trespasse visa a transferir a titularidade do estabelecimento como um todo. Isto é pegar aquela universalidade de bens e transferir para uma outra pessoa. Isso é comum no caso de empresas que estão em processos de falência ou de recuperação judicial. Como ela não consegue mais gerenciar as atividades daquele determinado estabelecimento porque ele está dando prejuízo, porque ela não está conseguindo pagar as contas, ela transfere aquele estabelecimento para uma terceira pessoa para que ela possa gerir aquele negócio.
mantendo ou não mantendo as outras atividades de outros estabelecimentos. Beleza? Vamos lá. O artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, o arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Beleza, né? Um requisito de eficácia do contrato de trespasse é o devido averbamento no registro. Já falei isso para vocês em sala. Quando a gente fala de requisito de eficácia do contrato ou de qualquer ato negocial sujeito a registro, eu estou falando de eficácia quanto a terceiros. Se eu pego e vendo o meu estabelecimento para uma outra pessoa, né, esse contrato, né, de compra e venda, né, de alienação, ele vai vincular imediatamente eu e o adquirente do estabelecimento. Agora, terceiros, né, isto é, por exemplo, um trabalhador, um consumidor, ele só terá consciência da realização desse contrato, né, isto é, ele terá conhecimento da realização desse contrato pela averbação no registro, né? Isso quer dizer que a partir do registro, esse contrato de trespasse vincula também terceiros. Mas veja só, o artigo 1145 traz uma situação que excepciona a eficácia desse contrato. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Então é assim, o que o artigo 1145 está tratando é da hipótese de insolvência, isto é, o meu patrimônio é inferior às minhas dívidas, meu patrimônio ativo é inferior ao meu patrimônio passivo, né? Quer dizer, eu tenho mais dívida do que dinheiro, né? E aí, justamente porque eu tenho muitas dívidas, eu quero vender o meu estabelecimento. Mas ali faz uma ressalva. Esse contrato de transferência só terá eficácia mediante o consentimento tácito ou expresso dos credores. Como é que eu verifico esse consentimento? Através do registro. Quando eu registro, né, eu vou promover a notificação dos credores para que eles possam se manifestar, concordando ou não com aquele contrato, né, em 30 dias. Se eles não se manifestarem, considera-se que eles consentiram, né, e aquele contrato passa a ter eficácia. Se eles impugnarem, né, eu vou ter que pagar a dívida, né? Olha o que o artigo diz. A eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores. Se eu paguei todo mundo, beleza, sem problemas. Se eu não paguei, eles têm que concordar. Se eu não concordar, o contrato só vai ter eficácia depois que eu pagar. Beleza? Beleza, né? E o artigo 1146 traz ainda uma responsabilidade do trespassante, isto é, do alienante do estabelecimento. Veja, no contrato de trespasse, nós temos a figura do trespassante, que é quem transfere o estabelecimento, e do trespassatário, que é quem adquire o estabelecimento, né? Vocês já viram que para que eu possa realizar o contrato de trespasse, eu tenho que pagar o que eu devo, ou os credores devem consentir com essa transferência. Até porque a garantia que eles têm, de caso eu não pague a dívida, é o próprio estabelecimento. Ah, como assim, professor? Ah, porque eles sabem que se eu não pagar, eles executam os meus bens, né? Que bens? Os bens do estabelecimento, os bens voltados ao exercício da atividade empresária. Beleza, né? E aí o 1146 fala da responsabilidade do trespassante. O adquirente do estabelecimento
responde por pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação e, quanto aos outros, da data de vencimento. Então vejam só. Eu que vendi o estabelecimento, eu sou responsável solidário pelas obrigações anteriores ao contrato de trespasse. Claro, né? Se a obrigação foi adquirida enquanto eu era titular do estabelecimento, eu também sou obrigado a pagar, né? Junto com o adquirente, né? Mas veja só, esse adquirente só estará obrigado a pagar se ele tinha conhecimento daquelas obrigações. Por isso que o artigo fala de desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, isto é, da publicação do contrato no registro mercantil, e quanto aos outros, da data de vencimento. Então, se, por exemplo, eu tenho uma dívida que venceu no dia, hoje é dia 23 de março, né? Eu tenho uma dívida que venceu no dia 20 de março, né? E eu faço um contrato de trespasse, transferindo, alienando o estabelecimento para um terceiro no dia 23 de março, hoje, né? Eu falo, olha, fulano, você está adquirindo esse estabelecimento, mas tem uma dívida relacionada a essa empresa que ainda não foi paga e venceu 3 dias atrás. Provavelmente o credor vai vir atrás de você para cobrar a dívida. Tá certo? Tá certo. O crédito foi devidamente contabilizado. O adquirente tem conhecimento daquela dívida. Agora, eu continuo solidariamente obrigado a pagar aquela dívida pelo prazo de 1 ano desde a data de registro. Agora, se o vencimento da dívida foi no dia 29 de março, eu vou ficar solidariamente obrigado ao pagamento daquela obrigação pelo prazo de 1 ano a partir do seu vencimento, isto é, desde o dia 29 de março de 2020 ao 29 de março de 2021. Beleza? Beleza. Isso é responsabilidade do trespassante, né? No artigo 1146 do Código Civil. Veja, no Código Civil nós temos ainda algumas disposições atinentes ao estabelecimento, os artigos 1147, 1148 e 1149. O 1147 é uma dúvida muito comum e que é cobrado bastante de vocês em prova, mas é muito simples, né? É só ler o dispositivo. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, se eu vendi uma farmácia para uma pessoa, eu não vou poder, no mês seguinte, abrir outra farmácia. Eu só vou poder abrir outra farmácia em 2 situações. Ou se eu estou abrindo essa farmácia em outra localidade que não produz concorrência, ou após esses 5 anos, ou ainda na ressalva do parágrafo único, no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, após o término do contrato. Veja só, o prazo da cláusula de não concorrência, né, é assim que é chamada, inerente ao contrato de trespasse, porque não precisa estar prevista expressamente no contrato, né? A cláusula de não concorrência, ela proíbe a concorrência do trespassante no prazo de 5 anos. Mas se esse trespasse foi relacionado ao arrendamento ou usufruto do estabelecimento, né? Quer dizer, eu transferi, mas não transferi a propriedade, eu transferi apenas a posse,
né, por meio do arrendamento ou usufruto. O arrendamento é como se fosse uma locação. O usufruto é o autorizar que o adquirente, né, do direito ao usufruto possa perceber os lucros, apenas os lucros, né, daquele estabelecimento, né? Isso pode ser feito por diversos motivos, por exemplo, como forma de garantir um financiamento, né? Eu obtive um financiamento do banco, né, e eu coloco como garantia o usufruto do estabelecimento. O que, ou parte do que aquele estabelecimento lucrar, vai para o banco. E ele tem como garantia, né, que caso eu não pague a dívida, ele pelo menos vai perceber o usufruto, né? Cessado o contrato de usufruto ou contrato de arrendamento, eu posso fazer concorrência. Antes disso, não. Beleza, né? O artigo 1148, né, fala da transferência das obrigações para o adquirente, para o trespassatário. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação de transferência, se ocorrer justa causa, ressalvado, neste caso, a responsabilidade do alienante. Como vocês podem ver, esse dispositivo ele está falando da hipótese de o estabelecimento estar vinculado por meio de contrato ou garantia de caráter real a um terceiro. Por exemplo, eu fiz incidir uma hipoteca sobre o estabelecimento, né, sobre o imóvel em que o estabelecimento é montado, ou eu empenhei os bens móveis relacionados ao exercício da atividade daquele estabelecimento, né? Estes ônus que estão constituídos sobre a própria coisa seguem a coisa, né? É aquela regra básica do direito dos negócios jurídicos, né? Que o acessório segue o principal, né? Quer dizer, quando se trata de um contrato, né, que faz incidir algum ônus ou alguma obrigação em razão do próprio exercício da atividade naquele estabelecimento, esses contratantes eles continuarão vinculados ao estabelecimento, mesmo que ele seja transferido a um terceiro, né? De outra forma, os empregados da farmácia, né, o balconista, o farmacêutico, eles continuarão vinculados ao estabelecimento, independentemente de quem seja o titular, né? Tranquilo, né? Percebendo nesse exemplo. Os fornecedores que tinham contratos de prestações continuadas continuarão realizando aquelas prestações e assim por diante, né? E o artigo 1144 fala da possibilidade de cessão de créditos referentes ao estabelecimento. A cessão de créditos referente ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente, né? Então veja só, não há a necessidade, né, aqui de notificação do credor, né, pelo cedente, do devedor pelo cedente na hora de transferência de créditos relacionados ao estabelecimento. A lei assegura que essa transferência produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência. Quer dizer, no contrato de cessão de créditos, usualmente, a eficácia dessa cessão depende da notificação pessoal do devedor. É assim, eu transferi um crédito que eu tenho contra fulano para cicrano, né? Aí eu falo assim, cicrano, o fulano vai pagar a você uma obrigação que eu tenho. E aí eu aviso ao fulano, ao invés de pagar para mim, pague para cicrano. Pronto. Esse contrato de cessão de créditos ele tem plenos efeitos. Agora, se esse crédito é decorrente de uma relação jurídica estabelecida
em razão da atividade exercida pelo estabelecimento, no estabelecimento, a partir do estabelecimento, né, essa cessão de crédito terá eficácia desde o momento do registro, independentemente de notificação pessoal do devedor. Ressalvando que o devedor ficará exonerado se, de boa fé, pagar ao cedente, né? Pagou para mim, em vez de pagar para o cicrano, né? Mas ele não tinha como saber, ele estava fora da cidade, ele não teve conhecimento da averbação do contrato no registro, etc. Né? Gente, finalizando o tópico aqui, próxima aula nós vamos falar do ponto comercial.